Oi, pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso tema a respeito do inadimplemento das obrigações, a gente vai falar agora da mora. O que é mora? Vou seguir o material de vocês ali para vocês acompanharem, né? Sigam lá. Mora é o retardamento ou o imperfeito cumprimento da obrigação. Lembra lá que a gente falou de inadimplemento absoluto e relativo? Que quando eu tenho o inadimplemento absoluto, eu não tenho mais utilidade no cumprimento da prestação, ela se torna impossível e aí eu só resolvo a situação com perdas e danos? Quando a gente fala no inadimplemento relativo, que não é o absoluto, a gente trabalha com a ideia de mora. O que é mora? É justamente isso, quando eu não tenho necessariamente o descumprimento total da obrigação, mas eu tenho um atraso, eu tenho um pagamento da forma diferente do que foi pactuada, eu tenho ali de alguma forma uma imperfeição no cumprimento dessa obrigação. Então, por isso que falou em mora, a gente fala em retardamento no cumprimento da obrigação ou ainda nesse cumprimento imperfeito. De alguma forma não saiu tudo como foi combinado. E aí a gente tem o instituto da mora. Mora, em termos bem práticos, a gente pode muito assimilar com a ideia de atraso, né, de imperfeição, não está de acordo, ele está em mora, ele está vinculado a uma obrigação e está descumprindo essa obrigação, tá? E aí, quando a gente fala em mora, nós temos dois tipos de mora, a princípio, dois grandes grupos, a mora do devedor e a mora do credor. Então, o devedor pode ficar em mora, mas o credor, que tem direito de receber pela obrigação, também pode ficar em mora, e a gente vai ver essas modalidades. Vamos começar primeiro pela mora do devedor, que eu coloquei ali no material para vocês, que também é chamada de mora debitores ou mora solvendi. Dependendo do livro, quando vocês pegarem doutrina, vocês vão ver essas expressões, e se referem à mora do devedor. Coloquei ali para vocês. A mora do devedor, então são dois grandes grupos. Mora do devedor, mora do credor. Tanto o devedor quanto o credor podem ficar em mora no cumprimento da obrigação. O devedor, por exemplo, pode atrasar o pagamento. Era para pagar dia 20, pagou dia 25, está em mora. E o credor também pode ficar em mora, quando, por exemplo, a gente vai ver depois, se recusa a receber a prestação. Ele está dando ensejo ao atraso da obrigação pelo credor, pelo devedor. Mas é o credor que está em mora e não o devedor, porque o devedor quer pagar. Lembram que a gente até falou da consignação em pagamento nesses casos? Perfeitamente cabível? Então, a gente vai ver. Mas o que eu estou querendo retomar aqui com vocês? Tem mora do credor, tem mora do devedor. A mora do devedor, que é essa mora debitores, mora solvendi, que eu mencionei para vocês, se divide ainda em duas. Mora do devedor pode ser mora ex re ou mora ex persona. Ex re vem do latim, as origens da palavra tem a ver com a mora que decorre da coisa, da lei. Está escrito que está em mora, está em mora. Como, por exemplo, o artigo 397 do Código Civil, que diz assim: o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Ou seja, não preciso fazer nada, não preciso notificar ninguém. Passou o dia do vencimento, chegou no dia do vencimento, melhor dizendo, chegou no dia do vencimento, não pagou, no outro dia eu já estou em mora. Porque o adimplemento deve ser feito, como nós vimos, qual é o tempo, né, do pagamento? O tempo do pagamento é o tempo do vencimento. Venceu, tenho que pagar. Se não paguei, estou em mora. E esse artigo está dizendo que quando há o inadimplemento da obrigação no seu termo, eu já estou em mora, ok? Essa é a mora que a gente chama mora ex re, que decorre ali de pleno direito da própria situação da coisa, do contrato. E aí a gente tem a mora ex persona, que é uma outra espécie de mora. É aquela mora, diferentemente da ex re, que exige ou que tem como fundamento, como premissa, a notificação primeira do devedor, para que então eu o constitua em mora. Exemplo, quando eu não tenho no meu contrato uma data de vencimento. Então eu fiz um contrato de aluguel, um contrato de comodato e não coloquei a data de vencimento da obrigação. Está faltando a indicação dessa data. Então, para eu dizer, por exemplo, para o meu inquilino, você tem que sair da casa, venceu o teu prazo. Que prazo? Se não foi pactuado o prazo, eu tenho que
notificar e interpelar o sujeito para então constituí-lo em mora. Essa espécie de fazer a constituição da mora, de fazer acontecer a mora, é a chamada mora ex persona, em que eu preciso de uma providência do credor para que então o devedor seja constituído em mora, ok? Ou seja, eu preciso notificá-lo, eu preciso interpelá-lo, eu preciso dizer, olha, não tinha prazo ajustado, mas estou te notificando agora e a partir de agora você está em mora. Ah, beleza. A mora é a mesma, o atraso é o mesmo. A diferença dessa ex persona é que não havia sido pactuado um termo, então não foi imediato, não foi de pleno direito, como no caso anterior, que tinha um vencimento, venceu, não pagou, puxa, tá em mora. Aqui, como não tinha data de vencimento, eu preciso notificar. E esse eu preciso notificar é que dá nome a essa espécie de mora ex persona. Preciso de uma providência da pessoa, do credor, para notificar o devedor a respeito da mora, ok? Essas são as duas hipóteses. E aí, a gente segue aqui adiante. Eu vou mudar aqui no nosso material, porque também nós temos ali os pressupostos para caracterização da mora. Primeira coisa, então, a prestação tem que ser exigível, a exigibilidade da prestação, ou seja, tem que ter vencido, porque uma prestação, lembra lá que a gente falou do tempo do pagamento? O credor não pode cobrar antes do vencimento, se nada foi pactuado, tem que esperar o vencimento. Isso é a exigibilidade da prestação. A prestação, só é exigível quando está vencida, quando alcançou o seu termo final ali para pagamento, ok? A inexecução culposa, ou seja, só estará em mora, como eu falei no vídeo anterior, aquele devedor que efetivamente não cumpriu porque não quis. Agora, se ele não cumpriu porque eventualmente aconteceu um episódio de força maior, um caso fortuito, um temporal, uma enchente, um terremoto, alguma coisa muito fora do contexto, aí sim, aí eu não posso dizer que ele está em mora, aí a mora é afastada, tá? Então, a inexecução tem que ser culposa, tem que ter culpa por parte do devedor. E aí, por fim, a viabilidade do cumprimento tardio, ou seja, eu não estarei falando de mora se for o caso de inadimplemento absoluto. Lembra no vídeo anterior que a gente falou do inadimplemento absoluto, da entrega do vestido da noiva? Não adianta entregar o vestido da noiva no dia seguinte ao do casamento. O vestido tem que ser entregue, no máximo, no dia do casamento, ou antes, né? Mas depois do dia do casamento, a entrega do vestido é obsoleta, é inútil. Para a parte, para a credora do vestido, é inútil. E se for inútil o cumprimento da obrigação, eu não estou falando de mora, eu estou falando de inadimplemento absoluto, que se resolve com perdas e danos, como a gente viu. Então, um desses requisitos é isso, que seja viável o cumprimento tardio da obrigação, ainda que já inadimplente o devedor, mas que seja possível cumprir depois, sem problema nenhum. Por exemplo, estava marcado que o vestido da noiva era para ser entregue dia 20 de maio, até dia 20 de maio, mas o casamento é dia 30 de maio. Se ela não entregou dia 20 de maio, mas entregou dia 22, e o casamento é ainda dia 30, tudo bem. Ela só está em mora, não houve inadimplemento absoluto, né? Então não tem problema nenhum, ok? Pessoal, vou parar por aqui, senão o vídeo fica grande. Depois eu mando aqui agora os efeitos da mora e mais algumas considerações para vocês. Beijo, tchau, obrigada.